meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola para seus discípulos e toda aquela multidão que seguia Jesus. E essa parábola é para nós hoje. O Evangelho de Mateus é o capítulo 13, versículo de 1 a 9 e de 18 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouçam. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Meus irmãos, na Bíblia, Jesus falava muito para os seus discípulos através de parábola. Mas o que seria uma parábola? Uma parábola é uma história curta, uma narrativa, onde os personagens dessa história usam situações da vida real para ensinar uma verdade espiritual ou uma lição moral. Geralmente está relacionada ao reino de Deus. E Jesus convida seus ouvintes a refletir e aplicar os ensinamentos em suas vidas. Neste Evangelho, meus irmãos, o semeador é o próprio Jesus Cristo e a semente é a palavra de Deus. Os solos do qual Jesus nos fala nessa parábola, no caso, é o nosso coração, a nossa alma. Jesus fala de 4 tipos de solo. O primeiro solo é o terreno. O primeiro solo, Jesus fala da semente que ficaram à beira do caminho. O caminho aqui, meus irmãos, é onde estamos caminhando nessa vida terrena. A palavra de Deus nos é tirada por palavras humanas. Às vezes, as palavras humanas fazem mais efeito em nós do que a palavra de Deus. Aquilo que a massa fala, a TV, as redes sociais, roubam a palavra de Deus. A palavra de Deus é um caminho diferenciado, diverso daquele caminho construído por nós mesmos.
Devido a tantas ilusões desse mundo, a palavra de Deus passa despercebida. As coisas desse mundo nos tira a palavra de Deus, nos tira a palavra de Deus do nosso coração. No segundo solo, Jesus fala sobre o terreno pedregoso. O terreno pedregoso é o coração que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas esse coração não tem raízes, é inconstante. Quando chega uma tribulação, um sofrimento, uma dor, nós abandonamos a palavra de Deus. Nosso conhecimento de Deus é limitado. Talvez nós fizemos a catequese há tempos atrás, um encontro de jovens, a gente se entusiasmou com as palavras de Deus, foi maravilhoso, mas nós não regamos a palavra de Deus, nós não demos continuidade. E essa continuidade da palavra de Deus é através das nossas orações, das nossas práticas. E quando a gente não coloca, quando a gente não dá continuidade, esse terreno se torna pedregoso. Nosso coração abandona a palavra de Deus porque nós não temos essa intimidade com Deus. Meus irmãos, essa intimidade com Deus é conquistada com nossas orações e conhecimentos de Deus. Precisamos, meus irmãos, buscar nos aprofundarmos na palavra de Deus. Uma vida sem Deus, uma vida em Deus, não significa que não teremos sofrimento, dor, angústia, tristeza, mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Deus nos ajuda a passar. Talvez, meus irmãos, as nossas dores são maiores por causa da ausência de Deus. Meus irmãos, é preciso que nós regamos o nosso coração todos os dias. No terceiro solo que Jesus fala desse terceiro solo, que ele fala dos espinhos. Jesus fala dos espinhos que sufocam a palavra de Deus. Meus irmãos, esses espinhos são as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, os bens materiais, os apegos desequilibrados. Os bens materiais, meus irmãos, nos ajudam, mas não podemos nos iludir com a felicidade, que a felicidade seja isso. Essas preocupações terrenas tiram o efeito da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está nas nossas mãos. O que faz uma pessoa colher os frutos ou outras não colher esses frutos está em cada um de nós. No quarto solo, por fim, está a terra boa, o coração receptivo à palavra de Deus, mas ainda temos porcentagem diferenciada, 30%, 60%, 100%. Para chegarmos aos 100%, meus irmãos, não é fácil, porque tem parte em nós que ainda é a minha vontade. Por isso, parte em nós dá fruto, parte não. Mas o que impede de sermos 100% somos nós mesmos. Existe uma luta, meus irmãos, dentro de nós, a palavra humana e a palavra de Deus. Mas o que faz nossa alma ser um determinado tipo de solo somos nós mesmos, são nossas escolhas. Mas Deus nunca deixa de nos dar a sua palavra. Se nos abrirmos à palavra, Deus nunca nos abandona. Nós é que vamos bloqueando sua palavra com nossas atitudes desequilibradas, com a nossa falta de aceitação da palavra, com a nossa falta de orações, com nossos apegos às aparências, aos prazeres, o apego ao poder, o apego ao ter. Interessante, meus irmãos, que num só dia ou em vários momentos de nossa vida, nós podemos experimentar os 4 tipos de solo. Às vezes passamos por situações na vida que o nosso coração se torna uma pedra, se torna um espinho. Nem sempre a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos e produz fruto. Nem sempre ela entra numa terra boa.
Nem sempre produzimos 100%, porque às vezes a palavra entra nos nossos ouvidos, mas tem palavra que nós não permitimos que faça efeito em nós. Nós temos dificuldade, meus irmãos, muita dificuldade. Muitas vezes as palavras humanas fazem mais efeito em nós do que a palavra de Deus. E só podemos, meus irmãos, produzir esses frutos rezando, pedindo a Jesus que nos dê essa graça, rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilia a cuidar do nosso terreno, de nós, para que nós possamos ter essa intimidade com Jesus. É preciso que nós nos esforcemos. Meus irmãos, sejamos uma terra boa, uma terra que acolhe, que está sempre aberto, para acolher a palavra de Deus. Amém? Amém.